Boa noite, tudo bem? Aqui é o Pastor William. Hoje eu estarei apresentando essa live, falando um pouco da palavra de Deus para nós, trazendo algo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Sei que vai ser uma live maravilhosa e sei que o Senhor vai se mover no nosso meio. Abra o seu coração para viver aquilo que nós temos, que vai ser ministrado nessa noite, nessa live. Abra o seu coração para aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus também quer fazer. Mas você primeiro tem que deixar Deus fazer, tem que abrir o seu coração para que Deus faça o melhor na sua vida. Amém, queridos? O tema de hoje vai ser Viva pela Fé. Por que trazer esse tema Viva pela Fé? Porque às vezes quando nós estamos em leitura da palavra, em busca de ter mais um relacionamento espiritual com o Espírito Santo, relacionamento com a palavra, de conhecer as verdades bíblicas que a palavra tem ao nosso respeito. E essa palavra começa a nos ensinar e a gerar fé em nossa vida. Por isso que nesse tema, viva pela fé. Viva por aquilo que o Senhor tem colocado na sua palavra, por aquilo que Ele tem, quando você está orando e adorando a Deus e você começa a adorar e o Espírito Santo começa a ministrar ao seu coração referente ao seu chamado, referente ao seu ministério, referente à sua casa, à sua família, e você começa a entender e começa a olhar o que o Espírito Santo tem colocado no teu coração e você analisa a palavra de Deus. Isso começa a nos trazer um novo patamar espiritual, um novo nível de conhecimento e profundidade. Quando você começa a ter um relacionamento e viva pela fé, as verdades contidas neste livro da vida, que é a palavra, que é a Bíblia. Quando nós amamos essas verdades que ali contidas e começamos a colocar em prática em nossas vidas, nas nossas vidas, nós começamos a viver pelas suas verdades. E essas verdades nós temos que viver pela fé. Queridos, e quando nós entendemos, nós podemos olhar o primeiro texto que eu vou trazer, de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18, fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nós ficamos, às vezes, sabemos as verdades que a palavra de Deus nos diz, sabemos as verdades que a palavra de Deus nos ensina, e muitas vezes nós ficamos olhando para o exterior, olhamos para as coisas, olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades e esquecemos de olhar para a palavra, de olhar para as verdades que a palavra de Deus nos habilita a viver. E é isso que eu quero que nós entendamos nessa noite, que nós não vamos mais viver sem dificuldades, sem algum problema, sem algo que precisamos. Correto? Mas como é que você age no momento da tribulação, no momento do problema? O que você começa a fazer? Você começa somente a olhar, como aqui a palavra fala no verso 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Porque quando nós fixamos nossos olhos em nossos problemas, em nossas dificuldades, nós só vamos ver esses problemas se tornando cada vez maiores para nós. Cada vez eles aumentando e nós não entendemos, não vamos entender o porquê que esse problema que aparentemente é tão pequeno se tornou tão grande. Porque o seu foco foi olhar para Ele, não foi olhar para Cristo, não foi olhar para o monte, da onde que virão os nossos socorros.
no momento da nossa tribulação. É isso que eu quero que você entenda. Aonde você está fixando os seus olhos? No problema? Ou em Cristo Jesus? É Ele que nos traz a solução dos nossos problemas, mediante o que diz a sua palavra. Então, o que nós estamos fazendo, muitas vezes, com aquilo que a palavra de Deus nos fala? Colocamos o nosso problema muitas vezes maior do que as garantias que a palavra de Deus nos fala, que nós somos salvos, que nós somos curados, que nós somos libertos, que nós já fomos supridos de todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, que nós somos filhos, que nós não somos simplesmente criaturas, mas somos filhos, chamados de filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas nós paramos e olhamos muitas vezes para as dificuldades. Mas quando nós olhamos para Ele, para Jesus, que é o nosso socorro bem presente na tribulação, nós sabemos que temos um Pai que nos ama. E é isso que nós temos que entender, temos que viver essa realidade e saber que, embora exteriormente nós estejamos cansados, desgastados, com todos os problemas que acontecem, com todas as dificuldades que acontecem sobre a nossa vida, com todos os problemas no trabalho, com todos os problemas no ministério, com todos os problemas, não importa o lugar, mas quando nós olhamos, nós podemos estar desgastados e cansados exteriormente, mas nós temos que saber que o nosso interior e o nosso espírito, ele sempre está sendo renovado dia após dia. E com essas verdades nós conseguimos caminhar além daquilo que nós imaginamos ou pensamos por nós mesmos, porque nós temos que confiar naquele Deus que nos faz andar, que nos faz caminhar, que nós temos as verdades da palavra em nossa vida. Pois o nosso sofrimento é leve e momentâneo. Eles são leves e momentâneos. Quando você entender que o problema que você está passando é leve e momentâneo, você vai entender que esse problema não é nada comparado àquilo que são as verdades da palavra de Deus e o Pai que você tem. Eles não são nada referente ao teu Pai que te ama, o teu Pai que deu a Jesus Cristo para morrer em seu lugar. Nós podemos ver, mas você está falando das dificuldades do dia a dia, do trabalho, do ministério. Nós podemos ver em Reis, 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 19, eu não vou ler todo o texto, ali quando Elias, ele mata os profetas de Baal, e ele fica com medo que Jezabel mandou matar ele, e ele sai, e ele vai se esconder, ele se esconde debaixo de uma árvore, e aparece um anjo e dá o alimento para ele. Ele sentiu medo, ele sentiu dificuldade perante o problema, perante a situação toda, o desgaste espiritual que ele teve, enfrentando ali as realidades dos profetas de Baal, ali fora ali, o que ele fez com o físico de ir e matar e fazer algo aos profetas. Ele também cansou tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele até se escondeu, ele até chegou a falar. Ele até fugiu, no verso 3 ele fala, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia e chegou a um pé de Gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Só nesse texto bíblico, só nesse versículo 4, você vê o quanto ele estava cansado espiritualmente, o quanto ele estava fadigado fisicamente também de tudo o que ele fez. Mas Deus tinha um propósito sobre a vida de Elias ainda. Ele não havia completado a sua carreira. E nós vemos nos versos seguintes que
que o anjo tocou ele, chamou ele para ele comer, ele se alimentou, depois ele entrou numa caverna e a palavra do Senhor vem a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E você vai lendo esse texto, você vai ver que o Senhor lhe disse, saia e fique, no verso 11, saia, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e soprou sobre os montes e os esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua presença, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse, volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, e unja também Gel, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Daí você olha a situação. Lemos até o versículo 17, do 11 a 17, do homem que orou a Deus pedindo a sua morte, orou a Deus pedindo para sair. Ele ainda foi enviado para separar dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel, e ainda para separar um outro profeta no lugar dele, para que a obra redentora, a obra que Deus tinha sobre a vida de Elias, pudesse ser concluída, porque ele tinha mais coisas para fazer, não simplesmente querer a morte, não simplesmente desistir, mas sim olhar. Se ele olhasse com os olhos da fé, olhasse com os olhos do Espírito, ele viu o quanto Deus ainda ia usar a vida dele. O quanto Deus ia usar a vida dele. No verso 18, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu. Você notou ali que no verso 18 Deus falou, ainda existem 7.000 ainda que não dobraram o joelho a Baal, que não o beijaram. Então existia pessoas ainda em Israel que não tinha ainda se dobrado o joelho para adorar a Baal. Existiam 7.000 pessoas, e por essas 7.000 pessoas Deus ia fazer algo. E no verso 19, então saiu Elias de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Repartindo a unção que ele tinha, jogou sobre ele e lançou a capa, porque ainda Elias tinha que fazer mais coisas. E se você continuar, você vai ver ainda que Elias continuou fazendo a obra de Deus. E às vezes nós ficamos preocupados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e nos travamos para fazer a vontade de Deus. E nessa noite Deus está falando para você, não se trave, não deixe os seus problemas afetarem a boa, perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Você tem que entender que existe um plano de Deus para você, existe um plano de Deus para que você faça algo na obra dele. Não importa se você vai estar numa igreja simplesmente para receber as pessoas, não importa se você vai estar na igreja somente para louvar e adorar a Deus, levar os irmãos a adorar a Deus, se você vai estar somente na diaconia, cuidando da organização do culto, ou na sala das crianças, ensinando as crianças as verdades da palavra. Não importa onde você vai estar, ou se você vai estar na rua evangelizando,
evangelizando pessoas para conhecer essa verdade. Não importa, Deus quer que você não se preocupe com as situações do dia, não se preocupe com o cansaço, porque Ele vai renovar as suas forças para você viver ainda mais os milagres de Deus sobre a sua vida. Porque nas suas dificuldades a obra ainda não parou sobre a sua vida. Aquilo que Ele quer fazer sobre a sua vida ainda continua. Da mesma forma que o Espírito de Deus foi até Elias. O anjo do Senhor deu o alimento, porque o caminho dele seria longo. E o alimentou, e ele foi para o seu caminho. E ele foi conduzir a sua obra. Deus está falando para você não parar naquilo que Deus te chamou. Continua andando, que as dificuldades se tornarão leves e momentâneas. As dificuldades não são um peso que você não possa carregar. Elas são leves e momentâneas sobre a sua vida. E é isso que nós temos que entender, que as realidades de Deus são diferentes das nossas próprias realidades. Porque Deus ele quer que nós vivamos segundo a palavra de Deus, segundo o que Ele quer que nós precisamos viver, segundo aquilo que Ele já escreveu ao nosso respeito antes da fundação de todas as coisas. Porque às vezes nós ficamos preocupados com o que temos que fazer na obra de Deus. Comece a orar, comece a meditar, comece a declarar a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 13, a palavra fala: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Comece a declarar a palavra de Deus, creia e comece a declarar ela ao seu respeito. Comece a declarar as verdades contidas na Bíblia sobre a sua vida. E você vai viver os melhores tempos de Deus sobre a tua vida. E você tem que entender o quanto você vai crer nessa palavra de Deus. Se você crer, não duvidar na palavra de Deus, assim vai ser feito como você vai declarar. Porque quando há dúvida, você gera dúvida no seu coração das verdades contidas na palavra, eu falo para você, não vai se realizar na sua vida. Porque a dúvida, você não está dando o crédito devido à palavra de Deus. E quando você não dá o devido crédito à palavra de Deus, o fluir do Espírito Santo não vai funcionar. O fluir do Espírito Santo sobre a tua vida não vai funcionar, os milagres não vão funcionar, porque nós temos que entender que as verdades de Deus, nós precisamos crer naquilo que foi falado na Bíblia e não duvidar. Porque o viver pela fé, o viva pela fé, é entender que essas verdades, que esses textos bíblicos estão sobre as nossas vidas, e é para que nós possamos viver o excelente que Deus tem para a nossa vida. O melhor que Deus tem para as nossas vidas. Em Efésios capítulo 2, do verso 8, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Da fé em quem? Em Cristo Jesus, que morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, para que nós cremos nele e ressuscitássemos juntamente com ele. O nosso espírito que estava morto ressuscitou juntamente com ele, com Cristo Jesus. E isso é dom de Deus. E dom de Deus é presente. É um presente onde nós não somos merecedor, mas mesmo assim Deus nos presenteia, Deus nos dá, porque Deus é amor, Ele é galardoador. Nós temos que entender que nós temos um Pai, que é Deus. Nós temos um irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Em Hebreus 11:6 o texto fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois
dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como é que eu posso aumentar a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, aprendendo as verdades bíblicas, aprendendo as verdades sobre a fé, sobre a cura, sobre a libertação que veio através de nós aceitarmos a Jesus, que nós somos justificados em Cristo Jesus, que todos os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, e saber que Deus, Ele nos ama, que Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. E o que você tem feito com essas verdades quando você tem lido a palavra de Deus? Que você tem buscado a palavra de Deus? Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o nosso norte, nosso ensinamento. São as verdades contidas ali para que nós possamos viver os milagres. Para que quando nós lermos ou precisarmos de cura, ou de alguém que nós conhecemos precisar de cura, nós sabemos que existem verdades contidas nessa palavra, que Cristo tomou as nossas enfermidades e levou sobre Ele. São verdades que vão fazer a diferença sobre a sua vida e da vida daqueles que o cercam. Porque quando nós queremos viver pela fé, nós temos que ter a palavra de Deus como o nosso maior conceito de verdade. Aqui, o que a palavra de Deus nos fala e nos habilita a viver é o que nós devemos procurar viver dia e noite. Porque as verdades contidas nestas palavras, nesta Bíblia, as verdades contidas ao teu e ao meu respeito, é nós que temos que estar ali procurando, meditando dia e noite. E essas verdades, quando você ler e meditar e se tornar uma verdade sobre você, dentro de você, os problemas vão parar. Porque você vai orar para as situações, você vai repreender, você vai declarar que você é curado. Porque nós entendemos que Cristo Jesus, Ele levou as nossas enfermidades. Nós vamos entender que Cristo, Ele nos ama. E Ele se entregou não somente para vivermos o momento, mas sim para vivermos a integralidade das verdades contidas nessa palavra. Mas muitas vezes nós deixamos que alguns contextos bíblicos, pessoas falem que não é mais para esse tempo, que não é mais para agora, era só para o tempo dos Atos dos Apóstolos. Daí nós estamos invalidando a palavra de Deus, invalidando o que Jesus falou, que não seria, que seria também para os futuros, para os que viessem a crer nele. E também olhar João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por que não seria também para esse tempo, para o nosso tempo, essas realidades, essas verdades? Entende? Que quando nós entendemos e buscamos conhecimento da palavra de Deus e olhamos as verdades contidas nesta palavra, algumas opiniões que são faladas, você começa a olhar, mas a palavra de Deus fala que isso é o meu respeito. A palavra fala que Cristo tomou as minhas enfermidades, que Cristo levou sobre ele,
que todos os meus pecados foram perdoados, e Deus jogou no mar de esquecimento todos os meus pecados. Então quer dizer que eu não preciso ficar confessando pecados antigos? Não. Porque no momento que você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, todos os seus, se arrependeu das suas obras antigas, você aceitou, uma nova criatura foi feita, e tudo que para trás, naquele momento que você aceitou, tudo ficou para trás. Nada mais tem direito sobre a sua vida. Porque quando você entende essas verdades, você começa a olhar, eu estou saindo desse casulo, saindo desse negócio que me tranca, mas a palavra de Deus, ela já me libertou. E as verdades nós temos que entender que Cristo Jesus já nos libertou. Que os nossos pecados foram perdoados. Porque nós temos que entender que Deus enviou seu Filho para que nós crescêssemos nele. E a palavra fala em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se você está orando sobre algo para a sua vida, uma enfermidade, uma cura de uma enfermidade, se você está orando sobre um trabalho novo, uma promoção, se você está orando e você usa a palavra de Deus com fé, a palavra fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E o que você espera em Cristo Jesus? E o que você tem esperado em Cristo Jesus? Que não aconteceu ainda. O que você tem buscado em Jesus? Uma cura, uma provisão financeira, um irmão para aceitar Jesus, um marido para se entregar a Jesus como único Senhor e Salvador. Qual é a sua realidade? Eu não sei. Eu só estou fazendo você refletir nessa noite. Em alguns pontos. Porque se você aceitou Ele como único Senhor e Salvador, a tua fé é a certeza daquilo que você espera e a prova das coisas que você não vê. Você às vezes vê, marido, é impossível esse homem aceitar a Jesus. Mas você tem orado, tem declarado que ele vai declarar, que ele vai aceitar, que você tem sido uma boa mulher, ou a esposa vai aceitar a Jesus. Você tem se mostrado como um cristão ou uma cristã, para que ele veja em você os reflexos das verdades, daquilo que a palavra tem te moldado e te colocado como uma nova pessoa. Porque nós temos que viver pelas verdades contidas na palavra. E se ainda às vezes nós não conseguimos trazer uma mudança na nossa vida, nós precisamos estar lendo mais a palavra de Deus, para que haja uma metanoia, um renovar da nossa mente. Precisamos trocar as informações antigas que nós vivemos há muito tempo pelas novas informações contidas na verdade da Bíblia. E trazer essas verdades para dentro do nosso coração, para dentro do nosso espírito. E só assim nós podemos ver e declarar a palavra e ter a certeza daquilo que nós esperamos, aquilo que nós precisamos, que nós vamos ter. Porque nós temos a certeza, temos as verdades da palavra de Deus. E é isso que nós devemos conduzir e viver. Queridos, nós precisamos entender que para viver pela fé, nós também precisamos entender e ler e ter tempo de comunhão com a palavra de Deus, para conhecer as verdades, para não sermos levados por vento de doutrina alguma. Queridos, em nome de Jesus, pensa nessas verdades faladas nesta noite. Assista novamente a live. Pegue os versículos bíblicos ali mencionados. Declare esses versículos sobre a sua vida. E você vai ver uma transformação gradual na sua vida.
Porque você vai estar meditando e lendo a palavra e ouvindo a palavra. E essa palavra que nós vamos ouvindo, ela começa a gerar fé em nossos corações. Começa a gerar poder de Deus. Amém, queridos? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, eu não sei o que teus filhos precisam, Pai. Se é uma porta de emprego excelente, Pai, abra uma porta de emprego para cada um, Senhor Deus, aquele que precisa, uma porta excelente de emprego, Pai. Que não venha o tirar, Senhor Deus, da igreja, que seja uma porta, Senhor Deus, em horário comercial, que ele possa ser ainda, Pai, pessoas indo para a igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se precisa de uma cura, Pai, eu declaro, Pai, que eles sejam curados agora em nome de Jesus, conforme a tua palavra fala que Cristo levou as nossas enfermidades. Se Cristo levou, nós somos curados e nós vivemos essa realidade, Pai. Em nome de Jesus, supre cada um dos seus filhos, Pai, com aquilo que eles precisam, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, que filhos curados, filhos libertos, filhos indo para te servir na tua casa, Pai, como adoradores, como pastores, como profetas, como evangelistas, Pai. Nós declaramos o poder de Deus sobre a vida, Pai. Nós declaramos chamados, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, alavancados, Pai. Senhor Deus, chamados, pessoas sendo chamadas nessa noite. Não pare por situação nenhuma. Olhe para Deus. Olhe para os montes da onde virão o teu socorro. Não olhe para os homens. Não olhe para os homens. Se já chegou o tempo de você estar no lugar e esse tempo se encerrou, procure um lugar novo, uma morada nova, mas olhe para Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele é o que te guia, Ele é o que te leva aos lugares maiores e melhores. É Ele que enviou seu Filho para morrer por você. Não ninguém, mas sim Deus enviou o seu Filho para morrer por você. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu declaro, Senhor Deus, restauração nos casamentos, Pai. Eu declaro restauração nos ministérios, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro um restante de semana abençoado, poderoso, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. E não se esqueça que na próxima quarta também estaremos aqui falando mais um tempo da palavra de Deus, mais uma live, onde que nós sabemos que seremos abençoados para conhecer um pouco mais dessa palavra maravilhosa que nos foi deixada. Amém, queridos? Em nome de Jesus, espero vocês na próxima quarta. Tchau, tchau.